Em janeiro passado, o Brasil completou 137 anos de sua primeira reforma eleitoral. De lá para cá, ainda tenta ajustar o sistema. Conserta de um lado, mas atrapalha do outro. Quais foram as principais mudanças e quais as razões de tantas alterações? Esse é o tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a advogada Luciana Nepomuceno. Ela foi juíza eleitoral no biênio 2010-2012. Integra a Comissão Nacional de Direito Eleitoral e de Reforma Política do Conselho Federal da OAB e é autora do livro Mini Reforma Eleitoral Comentada, lançado recentemente, e também do Código Eleitoral, entre outros livros. Doutora Luciana, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Obrigada, Orion. Sempre um prazer estar aqui com você e mais uma vez poder aqui falar sobre direito eleitoral. Com certeza. Mas veja bem, então, teremos também a ajuda dos estudantes hoje da Escola de Direito, Dom Helder Câmara, que me ajudarão a entrevistá-la, e no terceiro bloco o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Iniciando então a nossa conversa aí, gostaria de saber que mudanças podemos destacar desde a primeira reforma eleitoral há 137 anos. Nem todos podiam votar naquela época. O sistema político brasileiro, ele exige essa adequação constante, Orion. E principalmente por conta da questão da Constituição. A Constituição de 88, ela exigiu o princípio da anualidade. Então, toda reforma eleitoral, ela para que mude o processo eleitoral, ela tem que ser feita com um ano de antecedência, porque ela não pode ser aplicada para as eleições que acontecerem antes desse um ano. Então, o que acontece? Às vésperas de uma eleição, e eu chamo as vésperas de realmente com antecedência mínima de um ano, o legislador, ele procura fazer as reformas na legislação que irão ali exatamente reger o pleito vindouro. Então, isso faz com que ao longo desses anos nós tivemos várias alterações da legislação e também pela gama de normas que nós temos. Primeiro, nós não temos no Brasil um Código de Processo Eleitoral. É aplicado de forma subsidiária o processo civil. Então, nós temos o Código Eleitoral, temos a Lei das Eleições, temos a Lei dos Partidos Políticos e, além disso, o TSE, antes, ele vai, através de resoluções, regulamentando as regras que irão disciplinar as eleições. Fazendo um ajuste fino. Exatamente, um ajuste fino daquelas normas já previstas na lei. Então, isso vem, ao longo desses tempos, tendo esses ajustes conforme o pleito que irá acontecer. Então, não tem relação com instabilidade política, com oportunismos, casuísmos, daqueles que buscam estar sempre no comando do poder. Nós podemos falar que não tem essa isenção total, né, Orion? Mas é claro que nós temos que pensar o seguinte, as normas são feitas por quem detém o poder, por quem está no parlamento. E, portanto, nós, enquanto cidadãos, somos destinatários das normas, mas eles são os elaboradores da lei. Então, é claro que nós não vamos poder aqui ser ingênuos de acreditar que não exista essa influência ou parcialidade. Porém, o que a gente espera realmente que aquela norma seja destinada a todos de forma indistinta. Entrando nessa primeira reforma eleitoral aí, foi feita pelo ilustre Rui Barbosa, deputado Rui Barbosa, criou-se ali o título de eleitor e o voto direto no Brasil. Mas os analfabetos foram excluídos. E deveriam ser, com certeza, a maioria na época, né? Com certeza, com certeza. Igual a questão das mulheres, né? Que foram tardiamente obter ali o direito de voto e hoje a gente faz uma campanha, assim, de forma incisiva para essa participação da mulher no cenário político. Então, foi tendo a evolução, aí seja para a questão do analfabeto, seja a questão das mulheres nos espaços de poder ali no direito de voto. Os analfabetos podem votar, mas não podem se candidatar. Exatamente. Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque é feita até aquela exigência daquele teste de alfabetização quando vai se fazer o pedido de registro.
em relação às mulheres, há muitos obstáculos ainda para que elas participem mais politicamente? Prion, essa é uma campanha que eu venho desenvolvendo junto ao AB, desse incentivo da participação da mulher na política, porque a grande queixa feminina é exatamente não receber incentivo dentro dos partidos políticos para que elas sejam candidatas. E tem surgido agora, nas últimas eleições, as candidaturas fictícias, candidaturas laranjas, que são mulheres que os partidos são obrigados a ter 30% de mulheres, e eles começam a cooptar mulheres que não, na verdade, não querem ser candidatas apenas para satisfazer o percentual legal. Então, com isso, não vai se fazer a representação feminina, porque essas mulheres que se candidatam, elas são apenas usadas ali como trampolim para que o homem vença a eleição. Então, tem que fazer um processo de conscientização, inclusive junto ao eleitorado feminino, para que as mulheres queiram efetivamente ser candidatas e ocupar os espaços de poder. Até porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal precisou de vetar, derrubar aquele percentual baixo de 5% a 15% do financiamento eleitoral para as candidatas mulheres. Resquícios aí da discriminação. Exatamente. Né? Tivemos agora uma decisão importantíssima que os 30% que é exigido ali de cota para as mulheres seja também destinado ali agora dentro dos partidos, né? Dentro dos partidos, esse 30% destinado para ali, para o fomento dessas candidaturas. Muito bem. Doutora Luciana, eu vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora analisasse para a gente a vinculação, a importância que existe da relação entre a democracia e as eleições. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a reforma eleitoral, que no Brasil completa 137 anos desde a primeira reforma eleitoral. E nossa entrevistada é a advogada Luciana Nepomuceno, que foi juíza eleitoral no biênio 2010 e 2012 e integra a comissão do Conselho Federal da UAB de Reforma Política Eleitoral. Doutora Luciana, a respeito da relação aí, a importância que existe da vinculação entre a eleição e a democracia, nossa história aí, nesse período todo, nós falamos de 137 anos, o Brasil teve várias interrupções democráticas. Como é que a senhora avalia isso? Orion, eu falo o seguinte, a Constituição traz a regra máxima, todo poder emana do povo, que, porém, o exerce através de seus representantes democraticamente eleitos. Então, nós temos aqui o sistema da democracia, da representatividade indireta, porque nós exercemos, como regra, através de nossos representantes. E aí eu falo, o poder está na mão da população, que tem que ter consciência de, na hora das eleições, lá em outubro, de escolher bem os seus representantes, porque nós elegemos quem irá nos representar. Isso é a máxima da democracia. E voltando ao ponto que eu falei, a democracia no sistema político brasileiro também depende dos partidos políticos, né? E a Constituição garante o pluripartidarismo. E aqui eu queria falar um pouquinho, dentro dessa questão do pluripartidarismo, de uma alteração que houve na Constituição ano passado, com a PEC 97, que foi exatamente a criação, a instituição da cláusula de barreira e da cláusula de desempenho, que irá prevalecer a partir de 2020, mas o resultado que tiveram os partidos agora em 2018 já irá refletir em 2020. Porque essa cláusula de barreira vai ser importante porque, a partir de 2020, o partido vai ter que ter, para ter direito a acesso ao fundo partidário e também a tempo de rádio e TV, ele vai ter que ter em pelo menos 1/3 das unidades da federação, 1,5% de votos válidos. 9 estados. Ou
9 estados ou 9 deputados eleitos, pelo menos agora para 2020. Então, isso vai fazer com que realmente os partidos tenham que ter aquela representatividade. Não que a gente vá defender aqui essa redução, mas a ideologia qual é? O partido ele é criado para defender um grupo ideológico minoritário. E nós sabemos que hoje os partidos muitas vezes são criados por interesses políticos, interesses eleitorais e não para defender uma bandeira. Essa pulverização não faz bem uma ideologia. Não faz bem para a democracia e para a própria governabilidade, Orion. Que hoje são 35 partidos. O presidente, muitas vezes, ele precisa de negociar com vários partidos, várias legendas, que muitas vezes não têm menor afinidade ideológica com aquele partido que sagrou vencedor. Vamos dar um exemplo. No governo FHC, os partidos de esquerda, aí vamos chamar, né, PT, PSD, PSOL, Rede, eles ficaram isolados. Já lá no ano 2000, no governo Lula, o que nós tivemos? Os partidos de centro-direita foram aproximando com o partido de esquerda para garantir a governabilidade do ex-presidente Lula. Então, por quê? Faz necessário em razão da grande gama de partidos que nós temos. Que nós temos 35 partidos e 56 com pedido de registro pendente no TSE, Orion. É totalmente ingovernável. Além de transformar num balcão de negócio aquela negociação política. Exatamente. Né? Doutora Luciana, eu vou ampliar nosso debate. Eu gostaria de convidar a participar dele os estudantes hoje da Faculdade de Direito, Escola de Direito, Dom Helder Câmara. Por favor, a primeira pergunta. Diante das indecisões e omissões no atual quadro político brasileiro, cabe ao Judiciário fazer o papel legislativo como vem fazendo hoje? Caro Leonardo, nós vamos falar aqui então, dentro dessa pergunta, do ativismo judicial. Nós temos o princípio da separação dos poderes, onde realmente cada poder exerce sua função específica. Então, compete ao judiciário a função de julgar e ao legislativo a de legislar. Esse é o princípio básico. Mas realmente estamos vendo aí, presenciando algumas distorções nessa separação, mas que se faz muitas vezes necessária em razão de omissões que não eram para se verificar e que infelizmente estão ocorrendo, Leonardo. No cenário político atual, qual é a chance de se ter uma reforma política que venha atender os interesses da população? Edislânio, nós vivemos a reforma política que foi ocorrida do ano passado e que a gente espera que realmente atenda a alguns anseios. Mas eu falo que não adianta se ter leis. É necessário que elas sejam aplicadas e bem aplicadas. E também isso demanda uma conscientização de nós, enquanto cidadãos e destinatários das leis. Vamos supor, vou dar um exemplo. Aqui nós temos, na reforma eleitoral do ano passado, a criação do crowdfunding, que é a chamada vaquinha virtual. Na medida em que as pessoas realmente começarem a doar, investir o seu dinheiro num candidato, você não vai cobrar mais do retorno das promessas daquele candidato? Então é necessário que a população se engaje mais. Lembre-se quem ela votou nas últimas eleições para cobrar as promessas que foram feitas por aquele candidato futuramente. E para depois repensar se realmente vale a pena reeleger aquele na qual você pôs o seu voto. Então precisamos realmente, nós cidadãos, eleitores, engajarmos mais na política. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Escola de Direito, Dom Helder Câmara. Doutora Luciana, já tivemos o voto em toda a nossa história política da República Velha e Nova, o voto cabresto, o voto marmita. E poderemos chegar um dia ao voto distrital misto ou não? Tentaram-se, né, Orion, implantar o voto distrital misto. A questão é o tamanho do Brasil, né? A dimensão do Brasil e realmente o nosso sistema eleitoral, que a gente tem ainda o sistema proporcional, onde se apura o quociente eleitoral, o quociente partidário. Então, essas mudanças, até do sistema do tipo de voto, passam por uma questão muito mais complexa do que só mudar para o distrital ou distrital misto. Então, vai passar também pelo nosso sistema. Nós temos um sistema eleitoral proporcional, onde se vota primeiro no partido e depois no candidato. Então, há essa necessidade de uma alteração mais conjuntural.
Não querendo comparar o distrital com o voto comprado lá da marmita ou o voto do cabresto, que é um processo de evolução. Ah, claro, claro. Muito bem. Doutora Luciana, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria de entrar no próximo bloco a gente falar sobre outros ajustes, outras mudanças na regra eleitoral para este ano. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Estamos discutindo hoje as reformas eleitorais no país, iniciadas há 137 anos. A nossa entrevistada é a advogada Luciana Nepomuceno. Ela foi juíza eleitoral no biênio 2010 e 2012. E estamos discutindo então sobre as reformas eleitorais no país. Doutora Luciana, a impressão que a gente tem é que está sempre piorando a cada reforma eleitoral feita, especialmente em relação aos financiamentos de campanha. Como é que o senhor avalia esse desenrolar, o desdobramento disso? Financiamento. Passou-se a vedar o financiamento por pessoas jurídicas. E a partir dessa vedação, não podem participar. Não podem, já não podiam já no último pleito. Aí foi se criando mecanismos para suplantar essa lacuna oriunda das empresas. Aí se criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, um fundo público. E qual é o problema desse fundo público, se a gente pode assim chamar de problema? Que esse fundo, ele é gerido por quem? Exatamente pela maioria dos órgãos de direção da Executiva Nacional. Eles que vão deliberar como será feita a distribuição. Os dirigentes partidários. Exato, ou seja, isso é uma forma de fortalecer quem? Os caciques partidários. Porque eles que vão gerir e dizer como será feita a distribuição. Porque eu quero ser candidato, sou filiado, quero ser candidato, eu vou fazer um requerimento pedindo ali que eu tenha acesso à parte desse fundo especial. Mas quem vai definir é o órgão da Executiva Nacional. Então, pode haver favorecimentos ali. Exatamente, acaba sendo uma questão de fortalecimento da direção, e eu volto no ponto das mulheres. Aqui eu estou puxando... De novo as mulheres vão ficar prejudicadas. Se a queixa das mulheres é que elas não recebem incentivo de um partido, com esse fundo sendo gerido exclusivamente pelos órgãos da Executiva Nacional, continua podendo ali, às vezes, não privilegiar a mulher e sim um homem durante uma campanha eleitoral. Mas com certeza que isso foi uma forma encontrada para se suplantar a lacuna da proibição de doação por pessoa jurídica. Além da questão da mulher, há também um reclamo sobre renovação. Isso impede a renovação, né? Com certeza, impede a renovação. Inclusive, existe uma outra queixa, porque a legislação permite, isso aí foi também objeto de discussão, porque foi objeto de veto pelo presidente da República, depois o veto foi derrubado, do autofinanciamento de campanha. Porque a questão do autofinanciamento de campanha, a gente lembra aqui do efeito Dória, é exatamente do candidato poder usar recursos próprios dentro do limite de gasto estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral estabelece, por exemplo, essa eleição, deputado, R$1 milhão. Então, eu, tendo recurso financeiro, eu posso já do meu bolso 5, 10 milhões sem limite. Dentro do limite, eu posso financiar a minha campanha. É claro que essa regra, ela privilegia o candidato com maior poderio econômico. O candidato rico, então, tem boa chance de ser eleito. Tem boa chance. Por isso que essa questão da renovação, embora é o que a gente estava discutindo, que muitas pessoas esperam a renovação, ela, na prática, provavelmente não vai se dar. Porque aquele candidato que já tem ali um mandato e tem um recurso financeiro, ele pode custear, sem precisar do fundo especial, sem precisar de doação de pessoa física, a própria campanha. Ou seja, o poder econômico sempre teve influência direta no nosso voto. Teve influência direta. É claro que existem as ações eleitorais que visam coibir abusos, né? O abuso do poder econômico, ele é coibido pela Justiça Eleitoral. Mas, se a legislação me permite que eu financie minha própria campanha dentro do limite estabelecido em lei, não há ilegalidade nisso. O sistema pode impedir, por exemplo, aquela corrupção que nós já denunciamos já em várias outras eleições, o Caixa 2, isso está eliminado?
Não, eliminado a gente não pode falar que será eliminado. Espera-se que realmente diminua essa influência do poder econômico. Mas a Justiça Eleitoral vai ter que ficar atenta. Por quê? Porque nós temos agora o financiamento, além do financiamento coletivo, o crowdfunding, tem a nova ação legislativa exatamente que para fazer esse crowdfunding, o candidato contrata uma empresa que vai ser responsável por essa arrecadação dos valores. Então, não é mais direto para o candidato, é feito através dessa empresa. Então, tem que ter muito cuidado essa empresa de fiscalizar exatamente o caixa 2 ou a fonte vedada. Porque vamos supor, eu sou uma empresa, quero fazer uma doação, eu coapto pessoas físicas, pessoas naturais, para elas fazerem doação para essa empresa que vai ser administradora desse fundo coletivo. Então, tem que se tentar, de toda forma, essas fraudes que podem ocorrer ainda no sistema novo criado pela reforma política eleitoral. E a respeito do recurso do fundo público, é uma polêmica não só no Brasil, como no mundo todo, de que esse dinheiro que deveria investir lá em programas sociais, ele vai uma parte agora para financiar as eleições. No Brasil, nós teremos, então, esse fundo eleitoral de quase 2 bilhões de reais, além do fundo partidário, que é mais 1 bilhão de reais. Sim, exatamente. Nós temos agora esse fundo, e é o ponto que eu falei. Esse fundo especial de financiamento de campanha vai ser gerido exclusivamente pelos órgãos de direção partidária. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário para os nossos telespectadores, por favor. Não posso deixar, de indicar aqui o meu livro, que saiu em fevereiro, da editora Riedel, que é a Mini Reforma Eleitoral. Ele é um manual didático sobre as principais reformas ocorridas no ano passado, com as leis 13.487 e 13.488, traz um quadro comparativo de como era a redação anterior e o que foi mudado pela recente reforma eleitoral. Boa iniciativa. Muito obrigado. Bom, agora voltando aqui, tem um tema bastante interessante nesse ano e bastante forte nesse debate, que é o da lei da ficha limpa. Ela tende a prevalecer ou pode ser flexibilizada no meio do caminho? O que ela representa? Nós já temos um tempo de vigência da lei da ficha limpa e várias manifestações do Supremo. Inclusive, saiu uma decisão recente do Supremo reafirmando a aplicação retroativa da lei da ficha limpa, ou seja, fatos pretéritos da lei da ficha limpa. Entendo que a lei da ficha limpa é realmente um avanço para se extirpar aqueles que eventualmente foram condenados por um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, tiveram uma condenação criminal transitada em julgado, realmente para fazer esse filtro, um filtro necessário. Necessário muitas vezes, embora isso não seja pacífico, tem várias pessoas que defendem que não estão de acordo com a lei da ficha limpa, mas eu, Luciana Nepomuceno, sou partidária da lei da ficha limpa de realmente se tirar, ele deixar para ser candidato aqueles que realmente são probos, porque é isso que a população espera. Mas nós, repito, a minha advertência, que nós não podemos deixar só nas mãos do legislador. Nós, enquanto eleitores, que temos o poder do voto, temos que também fazer o nosso papel de sabermos escolher nossos representantes. Muito bem. Doutor Luciano, estamos encerrando aqui na reta final do nosso programa, mais um minutinho aí. Qual que é o grande desafio, então, da Justiça Eleitoral neste ano? Estará no mundo real ou no mundo virtual? Com certeza vai estar no mundo virtual. Nós temos aqui agora, vai ter poder fazer um impulsionamento das redes sociais. Nós vamos ter exatamente esse financiamento coletivo virtual. Então, nós temos vivenciando as fake news, as notícias falsas, sendo objeto de combate e preocupação pelo TSE. Então, com certeza, nós estamos migrando para o campo da internet. E a Justiça Eleitoral está preparada para isso? Ela procura se aperfeiçoar. Vai ter que estar preparada de toda forma. Eu conversei aqui com a advogada Luciana Nepomuceno, juíza eleitoral do biênio 2010 e 2012, e discutimos aí sobre as reformas eleitorais no país, iniciadas há 137 anos. Doutora Luciana, obrigado pela entrevista. Obrigada, um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.